Oi, Tiago, oi, Luciano. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa proposta de implementação da Quest 5 no Fmod. Então, vou compartilhar aqui a tela do meu computador para poder transitar entre o Fmod e o gameplay do jogo. Então, aqui a gente dividiu as pastas de eventos em músicas e efeitos sonoros, e ainda os efeitos sonoros são divididos entre efeitos no jogo, durante a gameplay e UI. Para música, o que que a gente observou? É um jogo que foca principalmente a apreciação musical, né? Então, tem um destaque importante para a música aqui. Mesmo a gente tendo conversado numa das aulas sobre a preferência de muitos devs em colocar as músicas em eventos separados, aqui a gente optou por utilizar essas possibilidades do Fmod. Então, aqui tem um loop de introdução, aquela introdução do jogo, com uma região de transição para a fase 1. Então, nessa tela de transição seria apenas no início do jogo e depois o jogador navega entre as telas de mundos. Como são 6 mundos, então o mínimo proposto seria fazer 6 músicas, uma para cada mundo. E caso o desenvolvedor optasse por fazer mais músicas, também seria uma opção. No início, apenas o mundo 1 está desbloqueado, mas conforme o jogador vai desbloqueando os outros mundos, ele consegue navegar entre mundos. Por isso aqui tem essas regiões de transição entre os mundos. E aqui está aquela possibilidade de colocar uma música de transição ou um efeito de transição entre uma música e outra. Então, essa questão de poder ir e voltar entre os mundos, a gente consegue ver aqui no vídeo da gameplay, em que o usuário desbloqueia o mundo 2, mas aí resolve voltar para o mundo 1 e continuar terminando as fases que ainda faltavam lá. Aqui no evento de transição entre as músicas, a gente vai seguir ao parâmetro level. Então, caso o nível seja 0, tá tocando a música de introdução, no nível 1 toca a música do mundo 1 e assim por diante. Então, cada região de transição está com uma condição que está associada ao parâmetro nível. E tudo isso está documentado aqui nas notas e também no PDF que vai ser enviado na Quest. Aqui a gente tem também uma música do menu de troca de skin. Então, é uma possibilidade de colocar uma música diferente para um menu que tem uma característica diferente. E aqui, aquela transição de arco-íris que acontece entre uma tela e outra. Então, poderia ser uma música também com uma transição simples de fade in e out. Então, essa é a transição que eu estou querendo falar. E agora vamos para a parte de efeitos sonoros, né? Primeiro vou abordar aqui os efeitos sonoros de UI. Então, separamos em clique de menu. O menu corresponde aos menus principais da tela principal do mundo. Então, esses botões rosas, né? Back, Options, Awards, Credits, a seta para um lado e para o outro, e Skins. E a gente criou um outro evento de cliques para as fases, para os números de fase. Então, é isso que a gente observa aqui nessa diferenciação, tanto de clique como de hover. Então, menu clique, a gente teria aqui um som básico que tocaria 100% das vezes, com uma variação pequena de pitch para dar aquela variabilidade no áudio do jogo. Aqui uma faixa adicional que tem uma probabilidade de 80% de chance de acontecer, e mais um detalhezinho com 40% de chance de acontecer. E esse modelo a gente replicou nos outros sons. Então, o som de clique dos números tem essa mesma disposição. O menu de hover também, tanto dos botões ali rosa, como dos botões de números. Então, vamos agora para a tela de skin. Na tela de skin, a gente teria o som de selecionar, o som de comprar e o som de trocar uma nova skin. Então, isso que a gente está colocando aqui, buy skin
é um som de compra, que também segue a mesma lógica de um som básico, um som adicional e um detalhe, com 80% e 40% nos detalhes. O som de troca de skin, que é quando o usuário aperta nas setinhas para um lado e para o outro. E o som de selecionar a skin, seguindo o mesmo modelo. Além disso, imaginamos também que, caso o usuário tente comprar uma skin para a qual ele ainda não tem moeda suficiente, ele teria também um feedback com um som de erro, avisando que ele não consegue comprar aquela skin naquele momento. No menu principal, a gente também tem um som de desbloqueio do mundo, que é esse que está selecionado aqui. Optamos também por deixar o mesmo padrão de detalhamento, que pode ser alterado, né, conforme a gente for criando os sons, mas fica essa ideia geral. E o som de seleção do mundo, quando realmente muda de mundo naquelas setinhas para um lado e para o outro, e um novo mundo aparece na tela. Falando agora dos sons in-game. Imaginamos que tanto os sons das notinhas quanto o som do checkpoint poderia ser uma espécie de ambiência, porque eles ficam como se fossem uns pequenos sparkles o tempo todo. Então a gente colocou aqui constant sound, né, do checkpoint, que poderia ser um multi-instrumento também com probabilidades de tocar um pedacinho ou outro do som. E também tem aqui o Note Constant Sound. Então, dois sons que ficariam bem suaves, bem de fundo, como uma espécie de ambiência, mas que são elementos do jogo. Eles poderiam ser 3D, mas eu acho que como eles são sons muito de detalhes, a gente poderia trabalhar só com o pan. Por isso eles ficaram aqui como 2D, para trabalhar só pan esquerda e direita. Outra coisa que eu não falei antes é que os sons de UI todos estão como 2D, para a gente trabalhar só o panning mesmo, se for necessário, mas acredito que nem seja necessário. Em game, aí sim a gente pode trabalhar os sons 3D, porque tem movimento na tela com profundidade. Então a gente tem os sons de pulo do jogador, a gente separou em Simple Jump e Big Jump, que foram os pulos que a gente consegue ver no gameplay fornecido. O Simple Jump é aquele pulo que ele dá de um quadradinho só. Então, ele teria um impulso, teria um tempo em que o jogador está no ar e tem a queda. Essa queda, ela poderia ser tanto no chão quanto para fora da plataforma. Então, aqui tem um parâmetro ground, que está como booleano, ou seja, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Aqui. Se ele cair no chão, ele vem para cá, então seria verdadeiro, 1. E se ele não cair no chão, ele vem para cá. Então, fall on ground e fall off, duas opções de finalização desse efeito sonoro. E a mesma coisa acontece no Big Jump, a única diferença é que esse meio tempo aqui do ar vai ser um pouco maior. Então, vai precisar de um sonzinho um pouco maior ou usar algum tipo de loop no estilo cast. Mas como esse é um som que vai estar pré-programado, né? Ele não vai depender do usuário, ele já tem uma quantidade, um tempo certo de acontecimento, a gente não colocou como cast, colocou como one shot, mas ele tem essa característica aqui de ser um pouquinho mais extenso nesse momento do pulo. E a mesma coisa aqui quando cai no chão ou quando cai para fora da plataforma. Aqui a gente tem um som para quando o jogador alcança a notinha, quando ele pega esse elemento, então seguindo aquele mesmo modelo de faixas adicionais com percentagem de chance de acontecer, 80%, 40% num detalhe, e uma pequena modulação de pitch no som básico. Para o checkpoint, são esses dois amarelos que estão aparecendo aqui, com essa barrinha amarela do lado. Por quê? Porque o usuário pode tentar chegar no checkpoint sem ter coletado todas as notas, então vai dar um som de erro, uma falha, né? Checkpoint fail. Então aqui ele tenta chegar no checkpoint, tem um som para isso, que é o pulo, mas ele bate e volta.
Então, aqui o som desse erro e dessa volta. E tem quando ele já conseguiu pegar todas as notas, isso vai estar aqui nesse Note Reach também. Tem um parâmetro aqui que é All Notes, ou seja, vai tocar um som especial, que é esse aqui, só quando ele atingir a última nota. Tiver pego todas as notas, e aí na última nota vai ter uma comemoraçãozinha de ter atingido todas as notas com um som adicional que só vai ser disparado aqui caso o all notes seja um, também com a ideia de ser um parâmetro booleano. Então, essa condição de ter pego todas as notas é o que vai determinar se vai vir um evento de sucesso no checkpoint ou de falha, né? Aqui seria o som do checkpoint reach, quando ele alcança, seguindo a mesma ideia de variabilidade do som. Agora, vamos para a parte de mixing, né, para os VCAs e snapshots. Então, primeiro aqui a organização, né, os eventos estão separados em grupos de música também, SFX in Game e UI. Os VCAs estão separados em música e SFX, então os grupos estão aqui dentro deles, tá? Então, tem aqui os VCAs. E os snapshots, tem um snapshot de gameplay, em que a gente valoriza o som da música e o som dos efeitos sonoros estão um pouco mais abaixo. A gente tem um som de pause, em que a gente tira os sons do jogo, deixa todos os outros sons um pouquinho mais reduzidos e acrescenta aqui na master aquele exemplo de mudança de EQ, tirando as frequências agudas e médias e deixando esse som um pouquinho mais abafado. Como um som dinâmico, a proposta seria fazer um som diferenciado quando o usuário atinge aquelas notas. Então, seria como se fosse um som que celebra, né, que comemora que agora você já pode ir para o checkpoint. Então, uma opção, uma ideia para isso seria a gente fazer uma pequena mudança de pitch dentro do som que a música tem, da soundtrack do mundo, a gente alterar tanto o som de efeitos sonoros quanto o som da música, meio semitom acima, para a gente conseguir fazer essa sensação de que alguma coisa interessante aconteceu e que agora o usuário pode ir para o checkpoint tranquilo. Então é isso, espero que a gente tenha conseguido chegar perto do que vocês imaginam para o jogo. Eu agradeço e até a próxima.